Parte 1, capítulo 7. Alexandre Dmitrievich guardava suas economias costuradas em sua camiseta. Havia adquirido o hábito de levar a mão ao coração de vez em quando, como se tivesse gases. Tocava os maços de dinheiro, gostava da segurança sob a ponta de seus dedos. Quando necessitava de dinheiro, abria mais um ponto da costura e suspirava à medida que o maço ficava mais leve. No dia 16 de novembro, abriu o último ponto de costura. Tinha que pagar um imposto especial aos comerciantes privados, com o objetivo de mitigar a fome no Volga, mesmo que isso implicasse fechar o pequeno comércio de tecidos na antiga padaria. Outra empresa privada que havia fracassado. Alexandre Dmitrievich já esperava por isso. Em todas as esquinas se abriam comércios frescos e esperançosos, como cogumelos depois da chuva. Mas logo, tal qual os cogumelos, desapareciam antes do fim de sua primeira manhã. Alguns homens tiveram sucesso. Tinham visto homens vestindo casacos de pele resplandecentes, com bochechas brancas e gordurosas que o faziam pensar na manteiga do café da manhã, e olhos que o faziam levar sua mão nervosamente ao maço sobre seu coração. Esses homens eram vistos nas primeiras filas dos teatros. Eram vistos saindo das confeitarias com caixas brancas redondas, cujo preço teria bastado para manter uma família por 2 meses. Eram vistos pegando carruagens e pagando pelo serviço. Os garotos insolentes da rua os chamavam de homens da NPE, e suas caricaturas adornavam as páginas dos jornais vermelhos com críticas sardônicas aos novos abutres da NPE. Mas se viam seus quentes gorros de pele nas janelas dos automóveis desfilando com os mais altos funcionários vermelhos pelas ruas de Petrogrado. Alexander Dmitrievich se perguntava melancolicamente sobre seus segredos, mas a temível palavra especulador lhe dava calafrios, e ele não tinha os talentos de um chantagista. Abandonou então as caixas de seu predecessor, o padeiro, mas levou para casa seu cartaz desbotado de tecido de algodão. Ele o dobrou com cuidado e o colocou na mesma caixa em que guardava o envelope com o carimbo da fábrica de têxteis Argunov. Não me tornarei funcionário dos soviéticos, mesmo que morramos todos de fome, disse Alexander Dmitrievich. Galina Petrovna resmungou que algo precisava ser feito, e uma ajuda inesperada apareceu sob a forma de um antigo contador da fábrica dos Argunov. Ele usava óculos e uma jaqueta de soldado, e não se preocupava em se barbear, mas esfregava as mãos com desconfiança e sabia respeitar a autoridade em todas as circunstâncias. Senhor Alexandre Dmitrievich, disse ele. Isso não é vida para o senhor, ele lamentou. Bem, se nos uníssemos, se o senhor investir um pouco, eu farei todo o trabalho. Formaram uma sociedade. Alexandre Dmitrievich tinha que fabricar sabão. O contador de barbas longas tinha que vendê-lo. Ocupava uma esquina excelente no mercado Alexandrovski. O quê? Como fazer isso? Disse entusiasmado. É tão simples como um omelete. Eu lhe darei a melhor receita de sabão. O sabão é o produto do momento. As pessoas ficaram tanto tempo sem ele que o arrancarão de suas mãos.
vamos falir todos os demais. Conheço um lugar onde podemos conseguir gordura de porco vencida. Não é boa para comer, mas é perfeita para fazer sabão. Alexandre Dmitrievich gastou o seu último centavo para comprar gordura de porco vencida. Ele a derreteu em um grande caldeirão de cobre no fogão da cozinha. Ele se inclinou sobre os vapores, piscando com a camiseta arregaçada acima dos cotovelos, mexendo a mistura com uma pá de madeira. Tinham que deixar a porta da cozinha aberta, pois não havia outro fogão para aquecer o apartamento. O odor amargo e rançoso de chão de fábrica e os vapores que faziam redemoinhos, como em uma lavanderia, subiam até o teto cheio de manchas. Galina Petrovna cortava a gordura de porco vencida na mesa da cozinha, com o dedo mindinho delicadamente levantado, pigarreando. Lídia tocava o piano. Lídia sempre se orgulhara de duas coisas: seu magnífico cabelo, que ela penteava durante meia hora todas as manhãs, e de sua música, que praticava durante 3 horas por dia. Galina Petrovna lhe pedia Chopin. Lídia tocava Chopin. Aquela música melancólica, delicada, como as pétalas de rosa que caem lentamente na escuridão de um antigo parque, ressoava suavemente através da névoa dos vapores do sabão. Galina Petrovna não sabia por que caíam lágrimas sobre sua faca. Pensou que a gordura de porco estava irritando seus olhos. Kira estava sentada na mesa com um livro. O fedor do caldeirão arranhava sua garganta como se fossem pregos afiados. Ela não dava bola para isso. Tinha que aprender e se lembrar das palavras do livro por conta daquela ponte que construiria algum dia. Mas ela parava com frequência para contemplar a palma da mão direita. Furtivamente, passava a palma da mão pela bochecha, lentamente, das têmporas até o queixo. Parecia uma rendição frente a tudo o que ela sempre havia odiado. Ela ficava ruborizada, mas ninguém podia vê-la através dos vapores. O sabão ficou sob a forma de quadrados marrons. Alexandre Dmitrievich encontrou um velho botão de latão de sua jaqueta náutica e imprimiu uma âncora no canto de cada quadrado. Grande ideia, uma marca registrada, disse o contador não barbeado. Chamaremos de Sabão Náutico Argonov. É um belo nome revolucionário. Meio quilo de sabão saía mais caro para Alexander Dmitrievich do que custava no mercado. Não importa, disse o sócio. Melhor assim. Se tem que pagar mais caro, eles o apreciarão mais. É um sabão de qualidade e não a velha porcaria que Zhukov vende. Tinha uma bandeja com alças para carregá-la nos ombros. Arranjou com cuidado os quadrados marrons na bandeja e foi assobiando para o mercado Alexandrovsk. Em um dos corredores do instituto, Kira viu a camarada Sônia. Ela estava fazendo um pequeno discurso a um grupo de 5 alunos mais jovens. A camarada Sônia sempre estava rodeada de muitos jovens e falava constantemente, agitando os braços como se fossem asas protetoras. E o camarada Serov é o melhor combatente dos membros dos estudantes proletários. Ninguém superou o recorde revolucionário do camarada Serov. O camarada Serov, o herói do Melitopol. Um garoto magrelo, com um chapéu de soldado para trás, até a nuca, deteve seus passos bamboleantes ao cruzar o auditório e gritou para a camarada Sônia. O herói do Melitopol?
Já ouviu falar de Andrei Taganov? Lançou uma semente de girassol que foi parar diretamente no botão da jaqueta de couro da camarada Sônia e saiu cambaleando com indiferença. A camarada Sônia não respondeu. Kira viu pelo olhar dela que ela não tinha gostado nada disso. Em um dos poucos momentos em que a camarada Sônia estava sozinha, Kira lhe perguntou: que tipo de homem é o camarada Taganov? A camarada Sônia coçou a cabeça sem sorrir. Um revolucionário perfeito, suponho. Alguns o chamam assim. Contudo, não é a ideia que tenho de um bom proletário. Se não cede nunca, nem tenta ser sociável com seus camaradas de vez em quando. E se está pensando em ir para a cama com ele, camarada Dargunova? Bem, acorde. É o tipo de santo que dorme enrolado com a bandeira vermelha. Confie em mim, eu sei. Soltou uma gargalhada ao ver a expressão no rosto de Kira e se afastou, dizendo por cima do ombro: ah, um pouco de vulgaridade proletária não lhe fará mal. Andrei Taganov voltou à aula inaugural no auditório abarrotado. Abrindo o caminho a cotoveladas, chegou até Kira e sussurrou: Galina Petrovna deixou a cebola que estava descascando cair. Lídia soltou seu bordado. Quem é ele? Murmurou Lídia. Um garoto do instituto. É bonito? De certa forma. Como se chama? Quis saber Galina Petrovna. Andrei Taganov. Taganov? Nunca ouvi falar dele. De boa família? Kira sorriu e deu de ombros. Acharam um vestido no fundo do baú. Um velho vestido de Galina Petrovna, de seda suave de cor cinza escuro. Depois de longas discussões entre Galina Petrovna e Lídia, depois de 18 horas em que 2 pares de ombros permaneceram curvados sobre a lamparina de querosene e 2 mãos trabalharam febrilmente com 2 agulhas, ficou pronto o vestido para Kira. Um vestido simples, de mangas curtas, com uma gola de camisa, porque não havia material para cortá-lo. Antes do jantar, Kira disse: cuidado quando ele chegar, ele é comunista. Galina Petrovna deixou o saleiro cair dentro da caixa de pães. Kira, você não está se tornando amiga de um comunista? Lídia se engasgou. Depois de alardear o quanto você os odeia, acontece que eu gosto dele. Kira, é uma vergonha. Você não tem nenhuma consideração por sua posição social. Entradas para amanhã à noite. Teatro Mikhailovsky. Rigoletto. Ah, Andrei, posso ir buscá-la? É o número 14, 4º andar, pelas escadas traseiras. Estarei lá às 7h30. Posso lhe agradecer? Não. Sente-se, arranjou um espaço. Não posso, preciso ir. Tenho que participar de outra palestra. Com cuidado e sem fazer barulho, ele chegou até a porta e se virou mais uma vez para contemplar a cara sorridente dela. Kira deu um ultimato a Galina Petrovna. Mamãe, necessito de um vestido. Vou à ópera amanhã. À ópera? Trazer um comunista para casa? Eu, para começar, não dirigirei a palavra a ele. Galina Petrovna não discutiu. Suspirou com amargura.
Kira, você sempre parece capaz de tornar momentos difíceis ainda mais difíceis. Havia pães para a janta. Estava almofado e todos notaram, mas ninguém disse nada para não tirar o apetite dos outros. Tinha que ser comido, não havia outra coisa, então comeram em silêncio. Quando soou a campainha, Lídia, curiosa, apesar de suas convicções, correu para abrir a porta. Posso ver Kira, por favor? Perguntou Andrei, tirando o chapéu. Sim, disse Lídia com frieza. Kira fez as apresentações. Alexander Dmitrievich disse boa noite e não voltou a falar, enquanto observava o convidado fixa e irritadamente. Lídia inclinou a cabeça e se foi. Mas Galina Petrovna sorriu com entusiasmo. Me alegra muito, camarada Taganov, que minha filha vá prestigiar uma verdadeira ópera proletária em um dos nossos grandes teatros vermelhos. Os olhos de Kira encontraram os de Andrei por cima da lamparina. Ela agradeceu pela inclinação de cabeça serena e amável com que ele acolheu o comentário. 2 dias por semana, as funções dos teatros acadêmicos do Estado eram reservadas aos sindicatos. Não se vendiam entradas para o público em geral. Elas eram distribuídas pela metade do preço entre os sindicatos profissionais. No salão do teatro Mikhailovsky, entre elegantes trajes novos e uniformes militares, ressoavam algumas botas de feltro e poucas mãos calosas tiravam timidamente os gorros de pele com proteção aveludada nas orelhas. Alguns eram desajeitados e inseguros. Outros olhavam com insolência, desafiando aquele esplendor impressionante ao mastigarem ruidosamente sementes de girassol. As esposas dos sindicalistas passeavam altivamente entre a multidão, eretas e resplandecentes, como novos vestidos da moda, com seus cabelos ondulados, suas unhas brilhantes e suas sapatilhas de couro envernizado. As limusines reluzentes chegavam, paravam ruidosamente frente à entrada, e delas saíam grossos casacos de pele que balançavam rapidamente pela calçada e esticavam mãos enluvadas que davam algumas moedas aos vendedores ambulantes maltrapilhos. Estes, sombras lívidas e congeladas, apressavam-se servilmente entre o público sindicalista que não pagava entrada, mais rico, mais altivo e mais bem alimentado que o público pagante do resto dos dias. O teatro cheirava a veludo velho, a mármore e a naftalina. 4 níveis de camarotes erguiam em direção a um grande lustre de correntes de cristal que geravam pequenos arco-íris ao longo do teto. 5 anos de revolução não tinham afetado a solene grandiosidade do teatro. Deixaram tudo, exceto uma coisa: a águia imperial que tinha desaparecido de cima do enorme camarote central que havia pertencido à família real. Kira se recordava das longas caudas de cetim, dos ombros brancos nus e dos diamantes que brilhavam como os cristais do lustre, movendo-se pelos carpetes laranjas dos amplos corredores. Agora havia poucos diamantes, e os vestidos eram escuros, sóbrios, de golas altas e mangas longas. Esbelta, ereta em seu vestido de cetim, entrou como tinha visto fazer várias damas muitos anos atrás, apoiando seu braço no do jovem alto com uma jaqueta de couro. E, quando subiu a cortina e a música invadiu a sala escura e silenciosa do teatro, crescendo, retumbando contra as paredes que não podiam contê-la, algo parou na garganta de Kira, e ela abriu a boca para tomar fôlego. Atrás daquelas paredes havia lamparinas de querosene,
homens esperando na fila para pegar o bonde, bandeiras vermelhas e a ditadura do proletariado. No cenário, sob as colunas de mármore de um palácio italiano, as mulheres moviam as mãos com suavidade e elegância, como os galhos movidos pela música. As longas caudas de veludo se arrastavam pela luz ofuscante. E um jovem despreocupado, o Duque de Mantua, embriagado pela luz e pela música, entoava o desafio da juventude e da alegria aos rostos cinzas e cansados na escuridão. Rostos que poderiam esquecer durante um tempo a hora, o dia e o século. Kira olhou uma vez para Andrei. Ele não estava olhando para o cenário, estava olhando para ela. Durante um interlúdio no saguão, encontraram a camarada Sônia nos braços de Pavel Serov. Pavel Serov estava impecável. A camarada Sônia usava um vestido de seda amassado com um corte abaixo do sovaco direito. Ela riu efusivamente, dando tapinhas no ombro de Kira. Você se tornou proletária, então? Ou foi o camarada Taganov que se tornou burguês? Muito descortês de sua parte, Sônia, reprovou Pavel Serov, e seus lábios pálidos formaram um grande sorriso. Felicito a camarada Argunova por sua sábia escolha. Como sabe o meu nome? Perguntou Kira. Você não me conhece. Sabemos de muitas coisas, camarada Argunova, respondeu ele cordialmente. De muitas coisas. A camarada Sônia riu e, guiando com maestria o braço de Serov, desapareceu na multidão. No caminho para casa, Kira perguntou: Andrei, você gostou da ópera? Particularmente não. Andrei, você vê o que está perdendo? Não creio, Kira. É tudo bastante estúpido e inútil. Você não consegue desfrutar das coisas inúteis apenas por serem belas? Não, mas desfrutei. A música? Não. Como você a ouviu? Em casa, em seu colchão no chão, Kira lembrou, desgostosa, de que ele não havia dito nada sobre seu vestido novo. Kira tinha dor de cabeça. Ela estava sentada junto à janela do auditório, com a testa apoiada sobre a mão e seu cotovelo sobre o braço da carteira. No reflexo da janela, conseguia ver uma única lâmpada elétrica no teto e sua cara de cansado, com os cabelos desgrenhados que caíam sobre seus olhos. O rosto e a lâmpada pareciam sombras incompatíveis sobre o fundo de um vento gelado do norte, que soprava do outro lado da janela, um vento sinistro e frio, como sangue coagulado. Seus pés estavam gelados pela corrente de ar que vinha do corredor. A gola da roupa apertava muito a sua garganta. Nenhuma aula jamais tinha sido tão longa. Ainda era 2 de dezembro. Ainda havia muitos dias de espera, muitas aulas. Viu que seus dedos tamborilavam suavemente na vidraça e cada par de golpes era um nome de 2 sílabas. E seus dedos repetiam incessantemente, contra sua vontade, um nome que ecoava em algum lugar de suas têmporas. Um nome de 3 letras, que não desejava ouvir, mas que ouvia sem cessar, como se algo em seu interior estivesse clamando por ajuda. Kira não se deu conta quando a aula terminou e saiu, percorrendo um largo e escuro corredor, em direção a uma porta branca em um piso branco. Ela pisou na neve e fechou o casaco para se proteger do vento frio. Boa tarde, Kira, disse uma voz suave vinda da escuridão.
Ela conhecia a voz. Seus pés pararam, depois sua respiração, depois seu coração. Em uma esquina, Léo estava em pé, apoiado em uma parede, olhando para ela. Léo, como pôde? Tinha que vê-la. Seu rosto estava rígido, pálido. Não sorriu. Ouviram passos apressados. Pavel Serov passou com pressa por eles. Parou repetidamente, olhou na escuridão. Lançou um olhar rápido para Kira. Depois, deu de ombros e se afastou pela rua. Voltou-se mais uma vez para olhá-los. Vamos embora daqui, sussurrou Kira. Léo chamou um trenó. Ajudou Kira a subir e ajustou a pesada manta de pele sobre os joelhos dos dois. O trenó deu um golpe e começou a andar. Léo, como você pôde? Não havia outra forma de encontrá-la. E você? Esperei na porta durante 3 horas. Quase perdi as esperanças. Mas não era arriscado? Sim, muito. E você veio outra vez do interior? Sim. O que você queria me dizer? Nada. Só queria vê-la. No cais, no almirantado, Léo mandou parar o trenó e eles saíram dele e foram andando pelo parapeito. O Neva estava congelado. Uma sólida camada de gelo formava uma ampla pista branca entre suas margens altas. Pés humanos tinham deixado uma longa trilha de pegadas sobre a neve. A rua estava deserta. Desceram pela margem íngreme até a superfície gelada do rio. Andavam em silêncio, sozinhos, em meio à vastidão gelada. O rio era uma grande fissura no coração da cidade. Estendia o silêncio de sua neve sob o silêncio do céu. À distância, as chaminés com pequenos fósforos esfumaçavam um fraco comprimento marrom que se fundia com o anoitecer. E o sol se foi em meio a uma névoa de gelo e fumaça. Então, foi cortado por um raio vermelho, aberto e brilhante como carne viva. Depois, a ferida se fechou e o sangue fluiu lentamente no alto do céu, como se fosse coberto por uma pele nebulosa, uma laranja opaco, um amarelo vibrante, um violeta suave, que se rendia e se tornava um azul irrevogável. As casinhas, altas e bem distantes, cortavam sombras pardas, descontínuas no céu. Algumas janelas recolhiam gotas de fogo vindas de cima. Outras respondiam debilmente com pequenas luzes metalizadas, frias e azuladas como a neve. E a agulha dourada do almirantado sustentava desafiante um sol desvanecido bem alto sobre a cidade escura. Kira sussurrou. Eu estava pensando em você hoje. Você estava pensando em mim? Os dedos dele machucavam o braço dela. Ele se inclinou em direção a ela com os olhos muito abertos, ameaçadores e risonhos em sua elevada compreensão, acariciadores e autoritários. Ela sussurrou. Sim. Estavam no meio do rio. Um bonde passou retumbando pela ponte, fazendo vibrar as vigas até sua base, no fundo do rio. A cara de Léo estava séria. Ele disse, também tenho pensado em você, mas não queria. Resisti até agora. Ela não respondeu. Permanecia ereta, tensa e imóvel. Você sabe o que eu queria lhe dizer? Disse ele com o seu rosto muito próximo ao dela. E sem pensar, sem vontade, sem perguntar nada, com uma voz que não era a sua, mas de alguém que lhe dava uma ordem, respondeu, sim. Seu beijo parecia uma ferida.
Os braços dela se fecharam em torno do encanto assustador de um corpo de homem. Ela o ouviu sussurrando, tão perto dela que seus lábios pareciam ter ouvido antes. Kira, eu a amo. E a voz da ordem se repetiu através dos lábios de Kira com persistência, com desejo, com loucura. Léo, eu o amo, eu o amo, eu o amo. Um homem passou próximo deles. A chama de um cigarro respingou na escuridão. Léo a tomou pelo braço e a guiou por um terreno perigoso, através da neve profunda e compacta até a ponte. Permaneceram à sombra dos arcos de aço. Sobre eles, através da armação negra acima, viram como o céu vermelho agonizava lentamente. Ela não sabia o que ele estava dizendo. Sabia que seus lábios estavam juntos. Não sabia que a gola de seu casaco estava aberta. Sabia que a mão dele estava em seu peito e que essa mão estava mais faminta que seus lábios. Quando um bonde passou pela ponte sobre suas cabeças, o aço retumbou convulsivamente e um estrondo surdo se propagou por todas suas estruturas. E por um longo tempo, depois de que se fora, a ponte se queixou. As primeiras palavras que ela recordou foram: virei amanhã. Depois encontrou sua própria voz, ficou de pé e disse: não, é muito perigoso. Temo que alguém possa vê-lo. Há espiões no instituto. Espere uma semana. Tanto assim? Sim. Aqui? Não. Em nosso antigo lugar. Pela noite, às 9. Será difícil esperar. Sim. Léo. Léo, o quê? Nada. Gosto de ouvir o seu nome. Nessa noite, no colchão do canto do quarto, deitada e quieta, viu como o quadrado azul da janela se tornava rosa.